Ali. A internet que está bem boa hoje. Então, boa noite a todos oficialmente. Primeiro, a Ana e a Josiane tinham assinalado que a gravação dessa semana estava com um problema no áudio. Eu descobri que é um problema de configuração aqui no meu computador. Assim que eu resolver, eu vou regravar, tá, Ana? Mas, de novo, eu deixo registrado aqui o meu agradecimento. Então, a gente, só para deixar claro e oficial aqui no vídeo, a semana passada nós teríamos uma avaliação em forma de prova, que seria liberada durante 5 dias, de segunda a sexta, né? Mas eu conversei com alguns alunos, com o Vitor, por exemplo, que estava passando por uns perrengues, ele estava querendo até cancelar a disciplina, e aí eu fiquei preocupado, né? Porque isso poderia ser também a vontade de outros colegas, né? Eu perguntei para ele, a gente conversou, e ficou meio que de última hora. Eu peço desculpas para vocês, mas acabou beneficiando, na verdade, né? Porque a gente acabou chegando à conclusão que não vale a pena fazer essas duas avaliações em forma de prova, tá? Então a gente cancela as avaliações em forma de prova e a gente fica só com as atividades semanais, que vão formar daí a nota final de vocês. Perfeito? Ok. Então tá. Eu agradeço aí a compreensão, mas eu acho que foi para benefício de todos, no caso, né? Eu acho que vale a pena, tá? Aí eu transformei a semana passada numa semana para colocar atividades em dia. A gente tem 17 alunos, 17 não, 19, deixa eu só confirmar aqui, são 19 alunos matriculados. A gente tinha 7 alunos quase que em dia, conseguimos mais um, agora temos 8 com atividades em dia. Temos todos os tipos de problemas, tem um dos alunos que não acessa há 56 dias, então isso aí vai ser resolvido depois, na próxima reunião do curso, né? Que aí eu vou levar essa situação. Mas quem está fazendo as atividades é quem costuma vir aqui nas aulas síncronas, né? Até uma ou outra vez a gente acaba perdendo um colega a mais, e a gente chegou a ter 12 pessoas aqui. Mas quem está aqui é quem realmente importa, tá? Tenho certeza disso. Enfim, a gente tem então 2 capítulos que a gente não tinha conversado, que são um respiro na disciplina, né? Que são os quartis, o IQR, que é a amplitude interquartil, que são elementos que compõem o gráfico de box plot, né, que seria a aula dessa semana. Como é um gráfico que vocês ainda não tinham visto em outras disciplinas, eu imagino, então eu tomei a liberdade de deixar uma semana toda para esse gráfico, porque ele tem adquirido maior importância nas aplicações práticas de estatística para a área de processos gerenciais, de meio ambiente, praticamente todas as áreas, tá? Então eu pensei em passar como não tem a gravação dessa última semana, eu pensei em dar uma passada rápida aqui e ir comentando alguns pontos importantes. Vocês aceitam? E aí a gente vai enriquecendo com algumas aplicações, tá? Eu vou compartilhar, só não sei se eu consigo, vamos ver. Tá. Tá, vou tentar compartilhar aqui. O professor velho tem que ir aprendendo a fazer as coisas. Pronto. Conseguem enxergar? Sim, tá vindo. Tá, maravilha. Maravilha, então. Eu estou nas próximas semanas, eu já estou com o monitor aqui ao lado, eu vou adaptar para poder usar os 2 monitores e poder controlar melhor essa questão de apresentação. Então a gente tem a construção de box plot, né? Quem já deu uma olhada no PDF percebeu que a gente usa os quartis e a mediana praticamente para construir um box plot, tá? Então, deixa eu só ver se eu consigo passar isso. Bom, aqui a apresentação. Então, o foco dessa semana é a construção e análise de gráficos de box plot e alguns exemplos. O Boxplot, como eu falei, é uma ferramenta de dados exploratória, então a gente não tira conclusões, a gente só analisa fatos que acontecem, tá? Então ele descreve situações, na verdade, que nem o gráfico de histograma, que nem
uma amostragem, ou aquelas tabelas que a gente construía. Aqui no Brasil tem um nome esquisito, que é caixa e bigodes, que eu não gosto muito. Mas no mercado podem chegar a falar sobre caixa e bigodes. Isso é um nome comum, tá? Então, a caixa seria aquele retângulo central e os bigodes seriam aquelas continuações à esquerda e à direita, para quem já viu o material. Para a construção do box plot, a gente pode seguir simplesmente a regra dos 5 itens, ou dos 5 números, ou dos 5 valores, tá? Essa regra, o número 1 e o número 5 delimitam o conjunto de dados, então o número 1 seria o valor mínimo da nossa base de dados. Em geral, o ensino de estatística trabalhava com amostra população. Agora a gente está falando muito de conjunto de dados ou base de dados, que é a mesma coisa que uma amostra, se for retirada de uma pesquisa, ou uma população, se eu estou considerando todos os elementos que estão sendo investigados, tá? O ponto 3, a gente já viu em aulas anteriores, a nossa mediana, e o ponto 2 e 4 são os quartis. A gente tem 3 quartis. Eles dividem, se a mediana divide em 50% iniciais e 50% finais, os quartis vão dividir a minha base de dados de 25% e 25%. Ou seja, basta dividir em 4 partes a minha base de dados, e cada valor que for delimitar a primeira parte da segunda é o quartil 1, a segunda da terceira é o quartil 2, a terceira da quarta é o quartil 3. Tá? Então, com esses 5 números, eu já consigo fazer um box plot. Então, passo a passo. Está aqui mais ou menos o que eu falei. O primeiro passo é calcular as variáveis que compõem a regra de 5 números, né? Que a gente acabou de ver anteriormente. Então, está no destaque aqui os 5 valores de novo. E ali tem um erro, não é segundo quartil, é terceiro quartil, tá? Eu vou arrumar isso aí na apresentação. Então, a primeira coisa é construir um eixo. Nesse eixo, a minha escala, ela vai ter que começar no valor mínimo e terminar no valor máximo da minha base de dados. Aqui a gente está falando em termos teóricos, depois a gente vê tudo isso de novo com um exemplo numérico, tá? Eu represento 5 números calculados. Eu não tenho nenhuma lógica de quem tem que ficar no meio, quem tem que ficar mais para lá ou mais para cá, porque isso depende dos valores que eu tenho na base de dados. Tá? Então, eu vou ter o valor mínimo começando o gráfico, vou ter para delimitar a caixa o quartil 1, a mediana e o quartil 3, e para finalizar o último bigode, eu vou ter o valor máximo. Então, a caixa, ela começa, a altura ali não importa, tá, pessoal? Essa altura aí é dependendo do gráfico que eu estou construindo. Se eu quero um gráfico mais espaçoso, eu faço a altura maior. Se eu quero alguma coisa mais enxuta, eu posso fazer ele bem baixinho, tá? O que interessa é o seguinte, ele começa no Q1 e vai até o Q3. Ali não vai ficar no meio, tá? Se ficar no meio a mediana, aquele tracinho dentro do retângulo que acabou de aparecer, ele pode ficar no meio, tá? Mas em geral ele não fica. É uma coincidência quando aparece no meio. Ele não tem a necessidade de aparecer ali no meio. Ele vai ficar no valor da mediana, que sempre vai ficar entre o Q1 e o Q3. Então aqui a explicação do que eu estou chamando de caixa, é aquela linha de fora do quadrado, ou do retângulo, na verdade, né? Em geral vai ser um retângulo. E essa linha vertical ali dentro da caixa representa onde que está a mediana. E o último passo é desenhar aqueles bigodes. Então, a parte bem da metade da caixa, paralela ao eixo, até o valor mínimo e o valor máximo. Aí se costuma colocar os bigodes, que são aquelas traves verticais ali, tanto no início quanto no final. Aqui só um reforço, que a linha vertical dentro da caixa marca o valor da mediana e não indica a metade da caixa. Quando indicar, é só coincidência. Então, um exemplo aqui bem simples, desenhe um gráfico box plot que represente as 15 notas obtidas por funcionários em uma empresa. E aparece o 13, o 9, 18 e vai até o 17 lá final. No destaque em azul, para a aplicação da regra dos 5 números, eu primeiro tenho que organizar esses dados. Então, construir o rol deles, o rol crescente, para eu poder passar para a escala como se fosse uma régua, do menor para o maior, tá? Aí ali eu já consigo perceber quem é o valor mínimo e quem é o valor máximo, é onde começa e onde termina.
Então, aqui está apontado, o valor mínimo é o 5, o valor máximo é o 37. O que a gente já pode perceber visualmente? Depois do 5 vem o 7 e o 9, então uma distância pequena entre um e outro. Lá no 37, antes dele, vem o 21 e o 20. Então, do 21 para o 37, eu tenho uma distância anômala ali. Dá quase para já taxar o 37 como um valor discrepante ou como um outlier. Aí depende de que termos a gente está usando. Então, ali já o que interessa para o boxplot é destacar ali o mínimo e o máximo, como o mínimo igual a 5 e o máximo igual a 37. Bom, aí o segundo passo é achar a mediana, tá? É o valor que divide entre a primeira metade dos dados e a segunda metade dos dados. Como é que eu faço isso nesse caso? Com um número ímpar de elementos. Eu tenho ali 15 notas. Eu vou dividir o 15 por 2. Vai dar 7,5. Para nós interessa que é 7, alguma coisa. O que indica isso? Que eu vou ter o conjunto inicial formado por 7 elementos e o conjunto final também formado por 7 elementos. E como deu vírgula alguma coisa, significa que eu vou ter um elemento ali no meio para chamar de mediana. Tá? Se eu não tivesse aquele 15 ali, apaga o 15, eu teria o 14, que acaba o conjunto inicial, e o 16, que começa o outro. Eu teria que fazer uma média aritmética entre os dois para construir uma mediana postiça, né? Sintética, quase, como se chama. Mas o que interessa? Que eu tenho 7 elementos para cada lado, conjunto inicial e final. A mediana é o valor que sobrou ali no meio, que é o 15. Então, ali no destaque em azul, eu já posso anotar ME igual a 15. Vamos seguindo, porque faltam os quartis. Aqui, de novo, tem o Q2 ali, mas é Q3, tá? Para obter o Q1 e o Q3, basta encontrar o elemento que ocupa a posição central nos conjuntos inicial e final. O que eu tenho que fazer, então, para achar o Q1 e o Q3? Primeiro o Q1, eu vou dividir o conjunto inicial em 2. Ele tem 7 elementos, tá? Divide por 2, dá 3,5. O que significa? Que eu vou ter os 3 iniciais e os 3 finais dentro desse conjunto inicial. E que vai sobrar um valor ali no meio. Eu vou para o conjunto final, que também tem 7 elementos. Dividindo 7 por 2, eu vou ter 3,5. Então, significa que eu tenho os 3 números iniciais, que é o 16, 17 e 18. Tem um elemento que vai servir como divisor, que é o segundo 18 que aparece ali. E tem uma segunda parte, que é o 20, 21 e 37, que são 3 números também. É quase como se eu estivesse calculando a mediana de novo dentro de cada um dos outros conjuntos. E é isso. O Q1 acaba sendo ali o valor igual a 10, porque ele está exatamente no meio daquele conjunto inicial. E o 18 ali, o segundo elemento 18, já que ele se repete uma vez, ele vai ser o Q3, porque ele também está dividindo o conjunto final ao meio. Então, essa é a concepção para chegar no boxplot. Calcula uma vez a mediana e depois calcula a mediana parcial em cada um dos outros conjuntos, que a gente dá um nome diferente para não confundir com a mediana, que são os nossos quartis. Agora eu já tenho as 5 informações da regra dos 5 números para poder construir esse boxplot. Então, é o valor mínimo, que é 5, o quartil 1, que é 10, a mediana, que é 15, o quartil 3, que é 18, e o valor máximo, que é 37. Aí a gente vai para a etapa de gráficos. A gente faz uma escala, marca o valor mínimo, calcula. Aqui eu estou fazendo de 1 por 1 para conseguir mostrar melhor como é que é o passo a passo para a construção. Mas vocês podem fazer de 2 em 2, de 5 em 5, não tem problema nenhum se quiserem compactar. Eu faço sempre de 1 em 1. Então vai até o valor máximo, que é 37, que está ali no rol demonstrado e está repetido na regra dos 5 números ali. Marquei os dois, tá? Agora eu preciso marcar os outros 3 números da regra. O 10, o 15 e o 18. Eles estão aqui. A posição do 10, do 15 e 18, vocês estão vendo que ela chega bem próximo do 5, que é o valor mínimo. E o 37 ficou lá longe. Então ele só justifica mais ainda aquela minha suspeita de ter um outlier aqui. Mas a gente ainda não vai lidar com outlier no boxplot dessa vez, tá? Já tenho 5 números. O Q1 vale 10, a mediana vale 15, o quartil 3 vale 18. Agora eu já posso partir para a construção da caixa. Lembrando que a caixa tem que começar no quartil 1 e acabar no quartil 3.
Então tá aqui, ó, indo do 10 até o 18, que são o quartil 1 e o quartil 3, respectivamente. O próximo passo qual é? Vocês veem ali que a altura do retângulo eu fiz um pouco menor do que estava nos outros exemplos. Então essa altura aí é arbitrária, vocês é que definem, tá? O que interessa é que começa no Q1 e acaba no Q3. Agora, falta colocar aquela linhazinha vertical dentro da caixa que representa o valor da mediana, tá? Tá aqui, uma linha em cima do 15, que é o valor da mediana. Já tenho a caixa, já tenho a mediana. Faltam os bigodes, o da esquerda e o da direita. Então, o bigode da esquerda, ele começa no Q1, ali no meio da caixa, e vai até a esquerda no ponto do valor mínimo, que é o 5. O da direita, ele tem que começar ali no meio da caixa da direita, pelo lado direito, e ir até o valor máximo, que é o 37. Então, tá aqui o bigode da direita. E aí faltam aquelas aparas laterais lá, que são linhas verticais, tá? Da mesma altura que eu fiz a mediana ali. Pronto. Tá aí o meu box plot, tá? É só seguir o passo a passo, na verdade, a dificuldade aqui é saber calcular os quartis e a mediana. Fora isso, é saber desenhar. Interpretação. Tá? Uma das conclusões é que aproximadamente metade das notas está entre 10 e 18. Então, 50% dos dados está dentro da caixa. 25% está no bigode da esquerda, outros 25% estão no bigode da direita. Olhando para o comprimento dos bigodes, a gente vê que sempre que tiver um bigode muito comprido, ou muito maior na proporção com o outro, tá, com o menor, é sinal de que a gente tem um outlier presente ali. Então, o que seria o indicado fazer aqui se eu estivesse na prática? Pega o 37, tira ele fora do rol e faz tudo de novo e representa o 37 só como um pontinho fora do box plot. Isso a gente vai fazer mais adiante, tá? Não é uma urgência para esse primeiro momento ainda. E a próxima aula a gente começa medidas de dispersão, amplitude e desvio médio na próxima aula. Opa, o Vitor chegou aqui. Alguém quer falar alguma coisa sobre quartis, box plot? Alguém aguentou sem dormir? Sim, a gente não dorme, mas estamos aí. Lá também não precisa. Aula online é um porre, né? Poxa vida. Mas faz parte. Infelizmente. É o que temos para hoje. Exatamente, é o que temos para hoje, né? Bom, o box plot, ele na verdade, ele existe há uns 100 anos, mas ele voltou a ser utilizado com aquela história lá do Big Data que começou a surgir, né? E está virando uma vertente muito usada agora, muito trabalhada. Então a gente vai passar uns 10 anos ainda, onde os gestores vão precisar conhecer essa estatística aplicada a dados grandes, até que os softwares de gestão consigam incorporar esses dados, essa forma de pensar de estatística, já na fonte, já no software que a gente está usando. Então, aí o que a gente vai precisar fazer? Interpretar resultados. Por enquanto, a gente ainda precisa de pessoas que façam esse processamento com base nessa estatística, boxplot, quartis e coisa e tal. O que a gente vai ver daqui a pouco, desvio padrão, daqui a 2 semanas, mas a gente já vê o desvio médio absoluto, que eu passei 20 anos trabalhando com desvio médio absoluto como uma ponte para chegar no desvio padrão. E eu descobri que esse pessoal do Big Data, ou de grandes dados, grandes volumes de dados, eles acham difícil demais chegar no desvio padrão. E eles estão usando o desvio médio, que é mais simples. Vocês vão ver na próxima aula já. Ela já está pronta, só preciso gravar o áudio para passar para vocês. Que ela é bem mais simples de calcular, porque o desvio padrão envolve raiz quadrada, envolve números elevados ao quadrado, coisas assim, tá? Fiquem calmos que quando eu venho para a aula, eu nunca vejo quem está fazendo atividades ou não, tá, pessoal? Então, venham para a aula, absorvam o máximo possível que tiver.
Mas a gente fez um basicão aqui de quartis, de mediana e também de box plot. Essa parte é um pouquinho mais suave, até para não pesar demais a disciplina uma vez só. Mas vocês vão ver que a partir da próxima aula a gente começa num crescente de dificuldade, porque a gente tem o desvio médio na próxima aula, depois vem o desvio padrão, que é um trabalho um pouco mais pesado, apesar de não ser complexo, mas a partir do desvio padrão a gente vai ter um pouco de aula de probabilidade. E muita gente tem uma cisma com probabilidade, de não gosto, não quero, nunca vi, nunca vou aprender. Eu só quero dizer que se mantenham tranquilos, que eu estou fazendo, eu estou trabalhando, na verdade, nessa aula de probabilidade essa semana, e ela está ficando bem razoável, tá? Bem passo a passo. Então, quem nunca aprendeu, nunca conseguiu aprender probabilidade, vai ser esse o momento de aprender, tá? Aí depois sim, aí depois é a vaca louca, como eu chamo. Depois a gente tem umas 3 aulas assim, que são o fino da estatística, é o que diferencia a pessoa bem preparada no trabalho da pessoa mais básica, tá? Sem problema nenhum, um tipo ou outro de pessoa. É só o que diferencia numa empresa quem tem um salário mais alto e quem tem um salário mais baixo. Aberta perguntas. Deixa eu ver, tem uma bolinha azul aqui. Tá. Então, uma boa noite da Lisandra. Boa noite também, Lisandra. Eu não sei se alguém quer discutir alguma coisa a mais. Hoje a aula é um pouquinho mais simples, porque o conteúdo é um pouco acumulado, na verdade, porque o Boxplat precisa da aula anterior para poder ser construído, né? Então é quase como se fosse uma matéria só. Posso botar uma prova, então, ao ar para vocês fazerem agora? Vamos? Vamos? Claro que não. Eu já estava Maravilha. preparada para a prova aquele dia. A Ana está 100% Não, sempre, a né? Inacreditável. Ana não é nossa representante em tudo, né? Ela é uma aluna aplicada, inteligente. Todos somos, todos somos. A Ana eu via sempre nas reuniões, sempre. Lúcio também estava lá de vez em quando, né? Quase sempre também, como representante. São as Agora eu tô pessoas que na eu mais vi nos comissão, APNPs. Fala, Ana, desculpa. agora eu estou na comissão da pesquisa e na comissão do campus. Opa, uma pessoa importantíssima, então. Eu fiquei na suplência da pesquisa só para contribuir, É porque importante. quando a gente abriu o campus em 2014, eu estava em todas as comissões ao mesmo tempo. Passei 2 anos tomando um cansaço daqueles. Ainda era o presidente da CPPD, que trata de toda a documentação dos professores do campus. Aí agora eu estou mais para projetos. Acho que é importante ter alunos, né, representando, e pelo menos a gente fica Sempre, sempre, por sempre, dentro. sempre. Professor, Até eu tinha uma porque... dúvida Oi, no fala. exercício 3 lá, que fala que está dividido em 19 setores e aí depois tem 20 números daí. É no bloco 9, né? No módulo 9. Exercícios resolvidos. Isso. Deixa eu dar uma olhadinha, eu vou abrir aqui. É que eu fiz, aí depois eu fui olhar, deu diferente a minha mediana. Aí depois eu fui ver que tava Tu sabe o número do exercício? o 3. Tá, deixa eu chegar lá. Três, 19, tem, putz, 2, 3, 4. É verdade, tem 20. Tá, é para ser 19, deve ter algum intrometido ali no meio. 1, 2, 4, 6, 7, 7, 7. Tô conferindo aqui quais são, já sei. 10 ainda não. O 12 tá aqui. 13,
3 vezes o 14. Certo. 15. 18, 24. 30 e 31. Como é que eu dividi isso aqui? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Tá, já acho esse cara aqui. Acho que só tem que mudar o enunciado daí. Não, porque muda a forma de achar mediana por ser 20 números, aí é um número par. Daí tem que só fazer algum. Eu tinha achado 12,5. Eu tô tentando achar o intruso aqui. É que eu fiz uma correria essa semana, algumas coisas, e aí eu fui catando alguns erros. Não catei todos. Tá, o rol tá com 19 números. Aqueles números que são dados no início é que estão com um a mais. Desculpa os gritos aí, mas a minha filhota não se contém. 1 e 1 tá aqui, o 2 tá aqui. 4. O 18. O 18 aparece uma vez a mais ali no enunciado da questão. Então dá para cortar aquele último 18 que aparece ali, tá? Aí dá tudo certinho. Tá bom. Desculpa, peço desculpas aí, mas é tanto número que às vezes a coisa escorrega. Acho que foi só esse o problema, né, Ana? Sim. Eu prefiro cortar o 18 do enunciado, porque aí a resolução fica toda certinha. Apesar de que eu vi uma... quando eu gravei para PDF, a caixa ficou totalmente fora do lugar. No exercício 3. Ela não está entre o Q1 e o Q3. Tem isso também, quando a gente grava no PDF, às vezes a coisa entorta toda. Mas eu vou corrigir isso aí. O 1 está certo. O 2 está certo. O exercício 3, ele está fora do lugar. Então, assim, desconsiderem hoje a resolução do 3 naquele arquivo. Eu vou substituir aquele arquivo, colocando as coisas nos seus lugares. Quando eu gravei no PDF, ele saiu do lugar, simplesmente. Dá para ver bem aqui no PowerPoint que ele saiu do lugar. É o jeito como eu gravo aqui. Mas meu computador está ficando meio esquisito. Está dando problemas a mais. Eu já estou corrigindo aqui, aí eu já, assim que sair da aula, eu já estou postando a correção, tá, Ana? De novo, eu peço desculpas aí. Não, tranquilo, eu já fiz. É porque eu estava com as outras turmas junto, aí deu uma... A gente estava em fechamento no ensino médio, aí foi tudo uma correria essa última semana. Era bem quando eu estava terminando esse boxplot. Pronto, agora ele já vai ficar bem certinho. Só tirar o 18 dali. Ninguém vai nem perceber. Perfeito. Já estou gravando de novo, só vou conferir no PDF se ele vai ficar perfeitinho. E já está indo. Agora sim.
Perfeito. Obrigado de novo, Ana. Saindo da aula, já substituo o arquivo daí. Eu vou deletar ele aqui até para ninguém pegar o errado. O Vitor tentou entrar enquanto eu estava apresentando. Ele não quis esperar e acabou indo embora. Mas na próxima aula com o monitor aqui, eu já consigo fazer a apresentação e controlar o chat aqui junto ao mesmo tempo quem entra e quem sai. Não sei se alguém tem alguma coisa mais a colocar. De novo, agradeço a Ana pela correção ali. Me passou mesmo. Eu acho que até sábado, no máximo domingo, eu já estou colocando a gravação do Boxplot. Mas, de qualquer forma, ainda hoje eu coloco a gravação dessa aula ali. Então, quem precisar, assim, rever a explicação sobre a construção do Boxplot, pode ver na atividade síncrona até que eu poste o vídeo oficial ali do Boxplot, tá? Porque, além da turma de vocês de estatística, eu tenho uma turma do ensino médio que eu estou usando as mesmas gravações para conseguir dar tempo de fazer tudo. Porque, senão, a coisa não anda. É muita coisa para fazer com todas as disciplinas juntos. Mas a gente vai dando conta ali, né, Lúcio? Estamos indo. Só, eu não Oi. sei da questão do horário, se vai ficar o mesmo. É que hoje no grupo tinha alguns alunos que tinham Aula tinha fosqueira? no mesmo horário. Tá. Eu só tentei fazer às 7h30 hoje por conta de que na última atividade Sim. síncrona, ninguém se opôs a isso. Então, a gente pode voltar para as 8h30, não tem problema nenhum. Tá? O importante é porque eu achei que o Fosqueira não estava dando aula síncrona, né? É só por isso, né? O Fosqueira ou outros alunos. Não sei, Lúcio, como é que tá lá? É toda semana? Não é toda semana. Mas, em geral, a gente tem um aviso meio em cima da hora, assim, né? Se vai ter ou não vai ter, ou se, né? Talvez está programado para ter, mas aí chega no meio da tarde ele avisa, não, hoje não vai ter aula. E aí também fica complicado para te organizar, para puxar, né? Assim, sim, eu prefiro que tenha o menor número de alterações, né? Porque as pessoas já se programam e vai certo para aquele compromisso, né? Sim. Eu penso assim, pelo menos, né? Eu acho eu também. Mas a próxima atividade, então, a gente faz às 8h30. A princípio, a gente faz daqui a 15 dias sem problema. Tá? Eu acho que é interessante acumular 2 blocos sempre para não ser tão repetitivo toda semana. Eu acho que é cansativo para todos. Aí dá mais tempo para botar algumas atividades em dia também. Tá? Eu só peço que tentem fazer as atividades. Eu não limitei, assim, 2 tentativas, 3 tentativas. Tem quantas tentativas quiser. E as atividades fecham lá em 30 ou 31 de agosto. Agora eu não lembro exatamente, mas é um desses 2 dias. Porque a gente tem que ter o tempo para fechar as notas, para poder encaminhar para exame, quem precisar. Eu espero que ninguém precise aqui, mas enfim, né? É uma possibilidade, tá? Eu não sei se tem mais alguma coisa para falar, senão a gente pode encerrar hoje por aqui. Eu já libero vocês da minha chatice online. Eu não tenho muito saco para curso à distância, vou falar para você. Até tá gravando, eu não devia falar isso, né? Eu tenho uns 20 cursos online que eu me programei para fazer durante a parada agora, parada entre aspas, né? Sobre programação, para poder me atualizar, sobre Big Data, sobre Data Science, para poder trazer os conteúdos. Mas eu não tenho paciência para ficar mais do que 15 minutos escutando os professores. Então eu imagino que vocês estão passando, então eu sei muito bem. Certo, pessoal? Então eu queria agradecer... Oi, fala, Lúcio. Não, tá bom. Então, o nosso próximo encontro online é no dia 22. Isso. Deixamos pré-programado para lá, tá? Mas eu aviso uma semana antes, tá? Ou na abertura do tópico já fica ali avisado, tá? Aí, se acontecer de não ter no dia, é porque deu alguma emergência, internet, alguma coisa assim, né? Computador, eu tive que trocar de computador para vocês terem uma noção durante o semestre, que o anterior me deixou na mão aí, por ele não estava conectando direito. Então, aí eu acabei passando para outro, tá? Aí eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer quem está visitando os conteúdos,
Acreditem, dá bastante trabalho fazer tudo aquilo lá, não é fácil, tá? É a semana inteira, praticamente, eu estou com 3 disciplinas diferentes. Então, quando eu não estou preparando uma, eu estou preparando a outra. Tá? E aí, eu agradecer a vocês estarem fazendo as atividades, estarem seguindo, estarem comparecendo aqui, eu acho que é importante, tá? E aí, meu muito obrigado a vocês também. Obrigado pelo elogio, Eduardo. Então, é isso, pessoal. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Queria muito estar no presencial, mas é o que temos para hoje, tá? Então, continuem fazendo. Quando a gente chegar lá no dia 22, a gente vai estar praticamente a 1 mês de fechar a disciplina, né? Há 4 semanas ainda de conteúdo. Então, a gente já vai ter chegado quase a 3 meses de trabalho, né? Então, aí a gente já vai começando a apontar ali para a luzinha no fim do túnel. Aí eu vou começar a fazer um acompanhamento das notas, das atividades, quem fez, quem não fez, mas para não ficar sem nota no final, ou ficar com nota abaixo da média, né? Para poder se livrar dessa disciplina, né? Eu acho que esse é o ideal, é conseguir seguir o rumo, né? Do jeito que dá, mas a gente continuar seguindo, tá? Então, obrigado de novo, uma boa noite a vocês, muito bom ver as carinhas de quem eu vi aqui, ou ouvir as palavras de quem escreveu. Até, então, dia 22, tá? Um grande abraço para vocês. Foi um prazer aqui falar com vocês. Então, encerramos aqui a nossa aula de hoje.